Quando a gente fala dessas úlceras de Kennedy, nós vamos falar de uma úlcera que ela está muito presente na alteração da pele do final de vida. Primeiro que quando a gente discute essa alteração no final de vida, nós vamos ver que a pele, na verdade, né, é um tecido que não pode se regenerar por si próprio. E aí essas úlceras passam a ser inevitáveis. Qualquer tipo de úlceras, principalmente as úlceras de Kennedy. É independente do cuidado prestado, a atenção de nutrição quanto rápido é identificada, mas também a gente vai perceber que ela se dá em pacientes não só agudos, mas também em doenças crônicas progressivas. A hipótese que se tem que as úlceras terminal de Kennedy, ela desvia o sangue da pele para os outros órgãos, como a gente comentou anteriormente, durante todo o processo de morte. E a pele, então, já não tem mais nenhum tipo de nutriente, e justamente com a pressão, com a questão da nutrição e alguns outros, digamos, em termos metabólico desse paciente, a gente vai ver que realmente a deteriorização da pele, ela vai vir a acontecer. A característica mais presente, normalmente é localizada na região sacrococcígea, podem aparecer também nos calcanhares, região posterior de perna, braços e cotovelos. A úlcera, ela tem contornos irregulares, mas ela tem formas bem diferentes, porque ela tem uma descoloração, como a gente apresenta, eu apresento aqui para vocês, mas a gente vai ver também a forma de pera, forma de borboleta e forma de ferradura, justamente nessa região sacrococcígea. E a úlcera ela tem esses contornos, mas ela tem um surgimento muito rápido, ele é progressivo e repentino. Tanto que tem um sinal que eles consideram o sinal das 3h30, que é a observação que se tem, que quando dá 3h30 da manhã, esse paciente, quando vai se fazer, então, o conforto de decúbito, aparece uma mancha, e essa mancha, geralmente, na região sacrococcígea, ou também pode aparecer nos calcanhares, ou na região posterior de perna, ou de braços de cotovelos, ele tem mais ou menos um tamanho de uma moeda de 50 centavos. E é interessante que ela evolui, ela não para aí. Então, nos dias que se procede, ela é progressiva. E a coloração dela, ela vai de roxo para o vermelho, amarelo para o azul, preto, e muitas vezes com a aparência que pode acontecer uma abrasão ou uma bolha naquele local. Então eu vou descrever um pouco da diferença das úlceras ou lesão por pressão e da diferença, então, das úlceras terminal de Kennedy. Sabe-se que a lesão ou úlcera por pressão é causada por uma pressão não aliviada, resultando em uma isquemia local e com danos à pele. A úlcera ou lesão por pressão, ela assume que o sistema vascular está apto de providenciar uma circulação para manter o oxigênio e os nutrientes adequados. Então, vem a questão da mudança de decúbito, a descompressão do local, onde está mais, digamos assim, a pressão está mais exercida, e a gente vê que há um prognóstico que pode se melhorar, né? Tirando justamente a pressão e melhorando toda uma questão de circulação, aonde está essa pressão, é lógico que essa pele volta, né, a ter uma melhora significativa, evitando que muitas vezes essa lesão seja maior. Mas quando a gente fala das úlceras que são terminais de Kennedy, ela já se apresenta, né, com a deficiência de fluxo. E essa deficiência desse fluxo é justamente o que priva a pele do oxigênio e nutrientes, tem uma dificuldade. Pela própria questão metabólica desse paciente, a doença de base está presente já ali, como nós falamos, e justamente a questão de você ter, né, naquele momento, aquele paciente ter uma perda que pode ocorrer um comprometimento de sistemas vitais, né, como eu comentei anteriormente, aspecto renal, hepático, cardíaco, pulmonar e até nervoso. E essa isquemia, ela vai se derivar porque há uma dificuldade justamente do sangue, né, do fluxo, justamente a pele está tentando, né, ficar viva ali presente, e ela retira justamente aquele oxigênio daquele local. Até porque os outros órgãos, né, eles já têm, de certa forma, né, digamos, uma dificuldade, né, desse oxigênio ali presente. Com o fim de vida se aproxima, vai ter nessa pele o que nós consideramos uma hipoperfusão, vai ter essa falência múltipla desses órgãos e o inevitável vai ocorrer, que é justamente a mudança da pele, que são sinais que estão muito visíveis justamente acontecendo ali naquela pele.
essa equipe, ela tem de estabelecer metas realísticas para o paciente, para a família, que aquela úlcera, ela não vai melhorar muitas vezes. Qual é a diferença, né, então, que nós percebemos em relação a uma ou outra, digamos, mais presente? Falei anteriormente que a úlcera por pressão é lenta e firme. A úlcera por pressão ou lesão por pressão, a cor dela tem um eritema persistente, né? Então, ela tem aquela área que, se não tirar a pressão, não vai melhorar esse eritema ao redor do tecido. Ela tem uma consistência de tecido muito firme, principalmente ela vai evoluir para a fase de cicatrização, ela vai evoluir para uma fase de granulação e ela vai evoluir para uma fase de reparação. E tem, claro, também as questões de você cuidar desse paciente, ver se precisa ter, de certa forma, uma intervenção cirúrgica, né, com relação à construção ou reconstrução daquele tecido, ou por enxertia ou por retalho. Ela tem uma forma muito arredondada, com proeminências ósseas bem acentuadas. E o tratamento ele é baseado justamente nos estágios que vai evoluindo, né, desde o estágio 2, 3, 4, 5, e úlceras que a gente não consegue realmente verificar onde está a profundidade, né, que são úlceras realmente de mais difíceis, né, em relação ao estadiamento dessas lesões. Mas o prognóstico que tem se visto é que ele é bastante positivo. Já as úlceras terminais de Kennedy, o que tem se observado é que a progressão dela é muito rápida. E eu comentei para vocês do sinal das 13h30, né, de como é que se percebe a hora que aparece, e daí então, quando tem uma equipe que, digamos, saiba o que está acontecendo e tem uma experiência em relação à condução desse paciente, a gente já pode pensar, dependendo da questão da doença dele, né, que essa progressão ela vai acontecer e que esse paciente pode sim estar na finitude de sua vida. Vai aparecer também, no aspecto da lesão em si, ela aparece, né, como se fosse um soro amarelo, pode evoluir para um tecido mais roxo, azul e preto, é um tecido necrótico, que realmente não se faz nada, não se desbrida, não se coloca produto para se melhorar, pelo contrário, é justamente manter a qualidade dos cuidados paliativos desse paciente, porque essa úlcera ela não vai evoluir para um outro tipo, digamos assim, de cicatrização. A consistência desse tecido, que eu comento com vocês, seja ele roxo, amarelo ou preto, ele é muito firme. Ele vai se apresentar e a gente percebe isso em forma de pera, borboleta, que muitas vezes ele vai se estendendo justamente do centro, né, dessa região sacro-coxígena ou de outros locais anatômicos para fora. E o tratamento ele é baseado nas características daquelas feridas, como eu comentei, e o prognóstico, dentro de toda a literatura, se fala que são muito poucas chances de evoluir para um tecido melhor. Na atividade final dos dias do paciente, né, o reposicionamento, eles têm de ser baseados somente no conforto do paciente. Famílias podem optar por aumento de atividades. Isso não vai melhorar o resultado, isso vai cansar o paciente mais rapidamente possível. E uma outra coisa importante é balancear a importância desse reposicionamento e do conforto. Sabemos que pacientes, mesmo em doenças crônicas terminais, ou paciente que esteja, então, com câncer, dependendo desse estado, qualquer mobilidade, qualquer movimento a mais, realmente vai cansar muito mais do que, naquele momento, a gente pensar num conforto. 5 práticas adequadas. Uma delas, falamos que é a questão da prevenção, mas eminentemente pode acontecer. A prescrição, que pode ser cuidada com o tratamento adequado para cada paciente, para cada pessoa, então nada é igual. Dona Maria não é igual ao seu José não é igual a Dona Maria. A preservação, que é a manutenção sem deterioração, e a paliação, que o que a gente quer, que é providenciar o conforto e ajuda. E uma outra é a preferência, né, que sempre tem de ser conversado com a família e com a pessoa, né, e com quem está cuidando dele, desse paciente, que são os desejos, né, que ele quer que esteja trabalhando com ele ou exercito, então, com ele. As úlceras de Kennedy são úlceras que ainda precisam de muita investigação, cuidados paliativos extremamente nobres, realmente dentro de uma especialidade que realmente faz parte das nossas vidas e que realmente a gente tem de olhar o outro sempre com carinho e sempre como nós tivermos
estivéssemos olhando a nós mesmos. Então, cada coisa que a gente faça em cuidados paliativos é sempre pensar, gostaria que fosse comigo? É sempre uma pergunta que a gente tem de fazer.